Eu sou o Hernani Silveira Rosas, presidente do Sindicato dos Nutricionistas de São Paulo. Eu participei um pouco da história da nutrição de nós nutricionistas no estado de São Paulo. Inclusive vi a criação do Conselho Federal e Regionais e depois participei da criação do sindicato no estado de São Paulo, porque eu, formado no Rio de Janeiro, prestei concurso, passei, vim trabalhar em São Paulo. Nesse processo de trabalhar em São Paulo, o Rio de Janeiro estava com um sindicato criado e São Paulo resolveu criar um sindicato de nutricionistas, trabalhadores. E aí ele consultou, pediu ajuda do sindicato e a presidente do sindicato do Rio, que era Terezinha Coelho de Souza, ela falou, o Hernani, nosso ajudante, que participou muito aqui da criação do sindicato, ele hoje trabalha e mora em São Paulo, vocês podem procurar ele que ele vai ajudar vocês. Então a presidente da APAN, na época, doutora Olga Maria Silvério Amâncio, me procurou, me pediu ajuda e eu prontamente fui participar da criação do Sinesp. A diretoria da Associação Paulista de Nutrição, da qual eu era presidente, decidiu que estava na hora do profissional nutricionista ter o seu sindicato. Para isso, nós convocamos uma assembleia e fundamos a Associação dos Profissionais Nutricionistas do Estado de São Paulo, a PNESP, condição sine qua non para a obtenção posterior da carta sindical. Nós começamos na década de 80, eu já era na época militante, porque eu atuava no movimento dos funcionários públicos. E eu fui convidada por uma amiga, que trabalhávamos juntas, a participar de umas reuniões na casa da Elizabeth Viegas, que é uma nutricionista que sempre foi muito atuante, muito expressiva na categoria. E entre cafezinhos e pipocas foram discutidos os esboços e os fundamentos para a criação da Associação Profissional dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, que era pré-requisito na ocasião para a formação do sindicato. Porque na época existia uma burocracia muito grande para se conseguir montar um sindicato. Estávamos em plena ditadura militar, A ditadura foi até 85 e a luta sindical ainda estava muito, principalmente para as categorias não operárias, vamos assim dizer, ainda era uma luta muito incipiente. Sindicato de profissionais de nível universitário com expressão, na época a gente só tinha os sindicatos médicos e o sindicato dos jornalistas. O sindicato dos nutricionistas, só o Rio de Janeiro, já tinha conseguido montar, e nós entramos na luta e conseguimos ser o segundo sindicato nacional. Essa luta foi árdua porque a burocracia era muito grande, a dificuldade de mobilização também, a categoria ainda era pequena, uma categoria formada principalmente por mulheres, sem um histórico de participação ativa na sociedade, de participação política e sindical. Existia também um certo preconceito, como existe até hoje, da atuação do nutricionista em entidades sindicais, ou da mulher, como liderança em entidades sindicais, e todo esse preconceito a gente precisou lutar contra ele, além das dificuldades políticas e estruturais, para montar nossa associação e futuramente nosso sindicato. Conseguimos, no início da década de 80, montar a associação profissional. O Hernani foi o nosso primeiro presidente, eu continuei participando ativamente com ele, e na segunda diretoria eu assumi a presidência. O grande desafio dessa segunda diretoria foi realmente mobilizar a categoria para a gente conseguir a nossa carta sindical. Fizemos várias campanhas, muitas reuniões, muitas assembleias, buscamos o apoio da APAN, o apoio do CRN. Na época, a discussão na própria categoria era muito difícil, porque principalmente as nutricionistas que atuavam no CRN, elas entendiam que as coisas não podiam se misturar, que CRN não tinha nada a ver com o sindicato, que sindicato era uma coisa, CRN era outra e a APAN era outra. Então, a gente teve realmente que fazer toda uma mobilização, toda uma discussão para convencer as próprias direções das entidades que podíamos atuar em conjunto, que apesar de cada entidade ter o seu papel, a gente precisava do apoio e da articulação de todos.
Em 1992 foi um ano de uma crise muito violenta e o sindicato, nós não tivemos a adesão adequada dos profissionais e isso fez com que o sindicato fosse perdendo a sua força, porque não se consegue nada sem uma parte financeira sólida. E nesse momento houve quase que a finalização do nosso sindicato. Um grupo de alunos de pós-graduação, liderados pela doutora Alzira Neves Borim, começou a discutir o assunto e resolveram formar uma chapa para reerguer o sindicato. Na gestão da doutora Célia Terezinha, houve um novo impulso para o nosso sindicato. E aí, num momento, num curso, houve a chamada para que nutricionistas presentes nesse curso, esse curso foi na região dos Jardins, foi feito pelo conselho na época, e aí o que acontece? Essa reunião, esse curso, provocou que a gente fizesse uma discussão para não deixar o sindicato desaparecer, porque o sindicato precisava continuar, ele começou e parou. E aí houve uma manifestação de várias nutricionistas, encabeçadas pela Célia Terezinha Ferreira, né? E aí a Célia fez a movimentação e eu estava participando do curso, mas eu não me manifestei no momento, mas alguém me enxergou e falou: Hernani, não foi você que criou a Pinesp? Foi. Então você não quer continuar ajudando o sindicato agora, que precisa tanto da ajuda? Eu falei: tudo bem, eu posso participar. E aí eu fui ter reuniões lá na São Camilo com o grupo da diretoria do Sinesp, e eu sei que foi uma coisa muito boa. A Célia Terezinha me pediu ajuda e eu busquei o meu amigo, o Dr. Hiroshi Hirakawa, que é advogado sindicalista. Ele veio conosco, ele veio participar da criação, da implementação, da implantação da nossa entidade, e a gente conseguiu fazer uma locação lá na Conselheiro Brotero. Da Conselheiro Brotero a gente saiu para Cardeal Arco Verde, da Cardeal Arco Verde a gente foi para a Rua Topázio, tudo lugares alugados pelo Sinesp. Passado isso, o Dr. Hiroshi conseguiu fazer uma mediação, uma convocação para a gente conseguir fazer a primeira Convenção Coletiva de Trabalho, que a gente não tinha nem database, a gente chamou o Sinderc, a Fiesp e a Federação do Comércio. Então, na época, o Sinderc e a Fiesp nos ofereceram um salário que era menor do que o salário que os técnicos industriais, os técnicos de nutrição estavam buscando para a sua categoria, para o seu sindicato, que estava em formação. E aí eu falei para ele: como é que vocês querem oferecer para nós, nutricionistas de nível universitário, um salário menor que o salário de técnico? Aí eles voltaram a discutir, eles fizeram uma proposta um pouco maior que os técnicos, e aí então a gente fechou para a gente conquistar a database, que a database é uma coisa muito importante para a gente saber qual é o ponto de partida da gente reajustar o nosso salário. Sem database, você pode ficar o tempo inteiro e a gente só teria mesmo um reajuste quando houvesse reajuste do salário mínimo, se a gente chegasse no valor do salário mínimo. Então, com a database, nós passamos a ter um piso e a gente passou uma data de fazer o reajuste salarial da nossa categoria. Em 1998, saiu a doutora Célia Terezinha e assumiu o doutor Hernani Silveira Rosas, que é o nosso presidente atual. E nesse período nós conseguimos alavancar o sindicato até os dias de hoje. E a gente teve muitas lutas, a gente já brigou com a Fiesp, Federação da Indústria, agora, que prejudicou o nutricionista. A gente já brigou com muitas empresas de refeições coletivas, pequenas e grandes. A gente já teve muitas vitórias, e hoje a gente sabe que se o sindicato não estivesse presente, a nossa categoria estaria numa situação muito pior. A gente também sabe que as entidades têm que trabalhar junto, né? O Sinesp tem que trabalhar junto com a APAN. A gente sempre que pode apoia a APAN, né? Que foi a entidade precursora que nos ajudou a existir. E a gente sabe também que
o Conselho Regional é uma entidade que a gente deve estar próximo, deve estar junto, mas que a gente sabe que a ação que o Cinesp tem que fazer para a categoria é completamente diferente da ação que o Conselho Regional tem que fazer para a categoria. Porque o que está na lei da criação do Conselho Federal e Regional, a entidade é fiscalizadora do exercício profissional, né? E a gente sabe que quando você fiscaliza, você está defendendo a sociedade daqueles maus profissionais, né? E o nosso sindicato não. É a entidade que ela é obrigada, até por estatuto, a estar sempre pronta para defender todos os nutricionistas em todos os momentos da sua vida profissional. Em 2005, conseguimos a nossa sede própria no centro de São Paulo, que vem, inclusive, trazendo cursos, tem um sistema jurídico definido, temos uma infraestrutura importante para o profissional nutricionista e neste ano, com a nova legislação trabalhista, estamos temendo fechar as portas do nosso sindicato pela falta de adesão do profissional. O profissional nutricionista não procura o seu sindicato, não cuida do seu sindicato. Nós precisamos da participação efetiva do profissional nutricionista junto ao Cinesp. Estamos iniciando uma nova era desse sindicato. O Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo é a casa do nutricionista. Sim, profissional. Sim, nutricionista. É a sua casa. É aqui que você encontra apoio. Aqui que você encontra quem lute por você, por uma melhor remuneração do seu trabalho. Quem cuida para que você tenha melhores condições de trabalho. Aqui se cuida para que você seja respeitado, não só na sua profissão, no seu ambiente de trabalho, mas também na sociedade que nós vivemos. Juntos, nós somos mais fortes. Aqui, nutricionista, o Cinesp é a sua casa. Venha que a casa é sua, para fazermos uma história de mais 30 anos do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo. Eu quero passar uma mensagem para você que ou é formado agora em 2018 ou está formado há 20, 30 anos. Entenda que a nossa profissão é a profissão mais importante da área da saúde. Nós trabalhamos com saúde, com alimentação, trabalhamos para não deixar as pessoas ficarem doentes e nós amamos, nós temos que amar profundamente a profissão de nutricionista, né? Em segundo lugar, eu quero que vocês também conheçam e participem do nosso sindicato, do Cinesp, que é a sua casa, porque nós somos a entidade que você sempre poderá contar, sempre poderá ter o nosso apoio e sempre será bem-vindo ou bem-vinda, porque nós estamos à sua disposição.